Oi meninos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar de avaliação fisioterapêutica de quadril. Então a gente inicia membro inferior, tá? Hoje a gente dá continuidade, seria no caso conteúdo de segundo bimestre, tá? Então a gente encerrou o primeiro bimestre com punho. Então a gente completou aula de sinais vitais, anamnese, ombro, cotovelo e punho. Primeiro bimestre. Segundo bimestre, quadril, joelho, tornozelo, coluna, respiratória e neuro, tá? Hoje a gente dá início com a aula de quadril. Então, como eu falei para vocês na aula de punho, a gente não ia entrar na parte da anatomia, da fisiologia, ok? Então, preciso novamente que vocês estudem antes de assistirem a aula, tá? Relembrem um pouquinho da anatomia do quadril, músculos que fazem flexão, extensão, abdução, adução, tá? Vamos lá, então. Animados? Vou botar aqui. Pronto, tá? Primeiramente, tá assim repetitivo, né? Tá? Então a gente fala da história da doença do nosso paciente. O início dos sintomas, o mecanismo de lesão, qual é a queixa principal dele, né? Ele tem dor, ele tem diminuição da amplitude de movimento, o que está incomodando ele naquele momento, tá? A gente precisa fazer também um questionário de triagem para a pelve, ok? Vou mostrar para vocês mais lá na frente como é que funciona esse questionário, tá? Então, é a hora de coletar a história da doença. Se nosso paciente é um paciente que tem queixa de quadril, logicamente a gente vai focar no quadril, mas de novo eu venho a insistir que a gente precisa realmente fazer uma avaliação global, tá? Então, esse questionário, a gente pode perguntar se ele teve algum trauma, queda, se o médico disse que ele tem osteoporose. Então, é o momento que a gente vai investigar algumas causas da doença, ok? E aqui vocês podem ler depois, tá? Esse material ele está disponibilizado em PDF para vocês, tá? Então, além da videoaula, eu também disponibilizo esse material em PDF, tá bom? E aí a gente... Opa, voltar. E aí a gente vai investigando, tá? Teve peso, perda de peso repentina, tem o diagnóstico de câncer. Então, assim, são coisas que a gente precisa excluir. São patologias mais graves que a gente precisa, pelo menos, excluir, tá? E aí, atividades e posições que ativam e aliviam os sintomas. Muito importante, também já falei para vocês, está batido também. Que posições esse meu paciente me relata que eu posso ter melhora dos sintomas? Ou então, determinada posição, quando eu faço flexão de quadril, eu tenho aumento dos sintomas, tá? Identificar a presença de dor referida. Então, de repente, tem alguma ligação com o sistema nervoso, tá? Aí a gente pode pensar numa lombociatalgia, ok? Diagrama de dor deve ser preenchido pelo nosso paciente. Então, se possível, durante a minha avaliação, eu posso mostrar para ele, tá? Esse diagrama de dor, ó, tá? E aí eu peço para ele marcar. E aí ele vai me marcar onde é, ó, aqui nas nádegas, acima das nádegas, abaixo das nádegas, vem para a perna, não vem para a perna. E aqui embaixo ele vai quantificar 0 a 10, tá? Ok? O quadril pode ser uma das articulações mais desafiadoras para ser examinada. É uma afirmação. Por que o quadril pode ser uma das articulações mais desafiadoras para ser examinada? Pensem aí, por que vocês acham que o quadril, ele não é que seja difícil, ele é desafiador? Por quê? O que a gente tem aí no quadril que talvez a gente não tenha nas outras partes do corpo? Hein?
que vocês acham que a gente tem no quadril que a gente não tem nas outras partes do corpo? O quadril, a gente tem músculos que eles têm um tamanho, se comparado a outros, a gente tem músculos de tamanhos grandes. Então, assim, se de repente eu tenho uma lesão bem mais interna, talvez seja mais difícil eu conseguir acessar essa lesão, tá? Então, talvez por isso essa afirmativa seja correta. Ela é desafiadora. Além disso, a gente tem muitos músculos, a gente tem músculos internos bem pequenos, tá? Que tem por cima músculos maiores, ok? Na observação, o que a gente precisa observar no quadril? A gente precisa observar se esse paciente ele tem presença de cicatrizes, tá? Então, eu vou observar, né? Lembrando que meu paciente ele precisa estar com a área desnuda, se possível, tá? E aí eu vou observar se tem anormalidades anatômicas. Então, de repente, um osso mais avantajado de um lado do que de outro, tá? Se eu tenho presença de atrofia ou hipotrofia muscular, então se eu tenho perda de massa muscular, se meu paciente tem ferimentos, se ele tem edemas, então tudo isso eu preciso observar no meu paciente de quadril. Se ele tem lesões vesiculares de pele, se ele tem rachaduras, deformidade articular ou óssea, tá? Tudo isso é importante para mim observar. E aí, como eu falei para vocês, né? Se a gente for pensar aqui, ó, quadril, tá? Então, a gente vai botar aqui a setinha. A gente vai observar somente o quadril, ok? Voltar, tá? Só que a gente sabe que o nosso paciente ele é global, tá? Então, se eu vou ter alguma alteração de quadril, provavelmente eu vou ter alteração em alguma outra área do meu corpo. Então, quando eu for fazer essa avaliação, eu preciso fazer ela de forma global, tá? Só que se meu paciente tem queixa de quadril, meu enfoque maior vai ser no quadril, tá? Então, aqui nessa primeira figura, eu acho que a setinha não está aparecendo para vocês. Ah, agora apareceu, tá? Então, aqui nessa primeira figura, eu preciso observar se a minha espinha ilíaca anterosuperior, onde está esse pontinho aqui, se ela está alinhada direita à esquerda, se elas estão alinhadas, tá? Eu preciso observar isso. E aí eu vou observar também a outra parte. Então, eu vou observar o meu ombro, tá? Se ele também está alinhado. Eu observo o joelho, ok? Eu observo o pé, tá? Na visão de perfil, aqui é uma vista anterior, tá? Vista perfil, eu vou continuar observando o meu quadril. Meu paciente, ele tem uma hiperlordose associada? Não, não tem. Ele tem uma retificação. Então, tudo isso é importante. Na parte posterior, tá? Eu vou novamente observar. Eu vou também observar membro superior, tá? E membro inferior como um todo. Eu vou observar se meu paciente ele tem aumento ou redução na profundidade da curvatura lombar, foi o que eu falei para vocês, tá? Principalmente na vista de perfil, eu consigo observar isso melhor, tá? Se ele tem desvio acentuado na linha horizontal entre EIAS, espinha ilíaca antero-superior, e espinha ilíaca postero-superior, EIPS, tá? Os glúteos, eles devem ser simétricos e arredondados. Então, observo aqui as EIAS, tá? Na vista anterior. Na vista posterior, a espinha ilíaca postero-superior, tá? E eu observo os meus glúteos. Se eles têm o mesmo tamanho, se eles são arredondados, se eles são simétricos, se eles têm a mesma assimetria do lado direito, tem a mesma assimetria do lado esquerdo. Algumas considerações com relação à patologia, tá? A título de curiosidade para vocês, de conhecimento, de curiosidade, tá? Então, o que a posição da articulação do quadril e da extremidade inferior, ela vai influenciar no achado de algumas patologias, tá? Então, quando a gente fala da artrite aguda e osteoartrose, a gente tem geralmente
um quadril mantido em flexão e rotação externa. Vocês lembram ainda os movimentos do quadril, né? Então, a gente tem flexão, abdução, adução, extensão, rotação interna e rotação externa. Então, quando eu tenho um quadril que ele fica mais mantido em flexão e rotação externa, eu posso ter um quadro de artrite aguda ou osteoartrose, tá? Paciente também que tem uma inclinação da pelve muito elevada, que é o que a gente chama da hiperlordose, eu também posso ter no caso de artrite aguda ou osteoartrose. Vou botar aqui com a minha setinha. Okay. Quando eu tenho uma contratura em flexão do quadril, eu vou ter fraqueza ou alongamento excessivo do músculo oblíquo interno, tá? Então, meu paciente, ele vai ter aumento da flexão de quadril. Quando eu for fazer o teste com ele, eu vou observar que esse meu quadril, ele está muito aumentado quando eu penso na flexão dele, ok? Quando eu tenho alongamento da cápsula anterior ou estresse dos músculos ilioespessores e no tendão, tá? Então, eu vou ter aumento da extensão do quadril, eu vou ter ao contrário, tá? Contrário do que a gente viu anteriormente, contratura em flexão, que eu vou ter aumento da flexão, aqui eu já vou ter aumento da, aumento da extensão do quadril. E aí eu vou ter uma inclinação pélvica posterior, ok? Quando eu tenho fraqueza do abdutor do quadril, eu vou ter uma assimetria lateral, então eu vou ter uma crista ilíaca mais alta do que a outra. Lembra que eu mostrei para vocês? Vamos voltar lá na figura, tá? Ó, olha aqui, tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma espinha ilíaca antero-superior mais elevada do que a outra, tá? Ok? Na fraqueza do abdutor do quadril. Então, eu vou ter uma assimetria lateral. E essa assimetria, ela precisa ser maior que 1,3 centímetros. Quando eu penso em quadril, quando a gente pensa em membro inferior, tá? Não só quadril, mas aí a gente pode colocar joelho, tornozelo. A gente precisa fazer a análise da marcha do paciente. Então, esse meu paciente, ele chegou ao atendimento deambulando, sem nenhum aparelho auxiliar de marcha, tá? Ou ele chegou com algum aparelho auxiliar de marcha, então, de repente, ele veio com andador, tá? Ele veio com uma bengala, ele veio com uma muleta, ok? Então, eu preciso avaliar como esse paciente entrou no meu consultório, de que forma ele veio deambulando. Eu preciso avaliar a marcha dele, tá? E além disso, eu preciso avaliar as fases da marcha. Então, eu preciso avaliar as fases de apoio, as fases de balanço, como é que esse meu paciente ele vai se comportar, como é o contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio final. Ele pula alguma fase? Ele pula o apoio médio? Ou não? Não, ele faz todas as fases, mas ele pula a fase de balanço. Ou então ele diminui a fase de balanço, tá? Então precisa avaliar as fases da marcha desse meu paciente, ok? Nessa fase aqui, se o meu paciente permitir, eu posso inclusive filmar, evitar filmar a face, ok? Mas eu posso filmar para me olhar depois com mais calma, olhar de forma mais lenta, tá? Lembrando que na hora da marcha, eu preciso observar desde o momento em que ele entra no meu consultório. Porque a partir do momento em que eu falo para ele que eu vou avaliar, eu peço para ele levantar, olha, seu João, caminhe daqui da sua cadeira até a porta de entrada. Pode ser que meu paciente ele já mude a forma de realizar a marcha dele. Então, de repente, não é a marcha que ele usa no dia a dia, tá? É aquela mesma questão que a gente falou de avaliar a frequência respiratória do nosso paciente. A partir do momento que eu falo para ele, olha, eu vou avaliar a tua frequência respiratória, pode respirar normalmente. Esse meu paciente ele já não respira mais normalmente, ok? Já não é uma forma de respirar convencional que ele vinha tendo das outras vezes. Pode ser que realmente fique alterado, tá? A mesma coisa é a marcha.
A gente tem o teste de carga articular. Quanto de carga articular eu tenho na minha articulação do quadril, tá? Então, geralmente, é o meu paciente que relata dor na sustentação de peso, tá? Então, é um paciente que não sente dor, mas quando faz a sustentação de peso, então, quando eu imponho uma carga para ele, ele sente dor no quadril, tá? Já é muito comum em pacientes com patologia articular de quadril, articulação, tá? Ou paciente de artrite reumatoide ou osteoartrite, a artrose, tá? Então, aqui a gente tem um que se chama degrau alto. Meu paciente, ele vai fazer uma amplitude de flexão e extensão de quadril. Eu preciso colocar ele para realizar em cima de uma cadeira, tá? Então, eu peço para ele fazer flexão e extensão de quadril. E aí, se for positivo, meu paciente vai me relatar dor. E aí, a gente tem o teste de pé unilateral. Então, eu peço para ele fazer flexão de quadril e flexão de joelho, tá? Ok? Peço para ele segurar nessa posição por alguns minutos. E aí, se meu paciente sentir dor, é positivo, tá? Palpação. O que eu preciso palpar no meu quadril, no meu paciente que chegou com queixa de quadril? Então, eu preciso identificar anormalidades anatômicas e locais doloridos. Então, quando eu palpo, eu vou à procura de anormalidades, tá? E dor. Então, de repente, o meu paciente sentiu dor à palpação. Então, ele já sentia dor e essa dor ela foi aumentada quando eu realizei a palpação. Eu preciso, nessa palpação, observar se tem massa palpável não bem definida após trauma agudo, tá? Então, meu paciente ele teve um trauma, realmente foi um trauma. E depois desse trauma eu consigo palpar alguma massa, tá? E aí eu posso desconfiar de ruptura muscular, espasmo, hematoma. A gente tem muito em ruptura muscular. Então, quando eu tenho ruptura de fibra muscular, geralmente eu consigo perceber uma massa palpável, tá? Se for uma massa desenvolvida de 2 a 3 semanas, quente e eritematosa avermelhada, então isso daí me indica o quê? Uma inflamação, né? Uma infecção, ok? Tá? Então, quando eu tenho uma área vermelha, quente, geralmente eu tenho uma inflamação. Então, geralmente a gente observa em casos de miosite, a inflamação de músculo. Quando eu tenho edema localizado, calor e eritema, a vermelhidão, sem história de trauma agudo, eu posso ter um paciente que me indique uma bursite, tá? E aí, quando eu tenho nódulos discretos ou bandas dentro do músculo, sem edema, calor e eritema, eu tenho o que a gente chama de pontos gatilhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar em pontos gatilhos, mas quando a gente palpa um ponto gatilho, a gente consegue perceber uns nódulos, tá? Então, vou só mostrar para vocês aqui, tá? Ok? Mas seria, no caso, no membro inferior. No quadril não tem como mostrar, tá? Então, pensem que aqui é um quadril. Tá? Vamos pensar aqui o músculo do quadril, tá? Então, vamos pensar no glúteo máximo. Eu estou palpando o glúteo máximo. Eu vou lá e encontro um ponto. Eu consigo sentir um nódulozinho bem discreto. Quando eu comprimo esse ponto, o meu paciente ele vai me relatar dor. E era uma dor localizada, tá? E ele sente durante a compressão. Então, eu preciso trabalhar. Existem técnicas dentro da fisioterapia que eu consigo eliminar esses pontos gatilhos, tá? Então, geralmente, se eu tenho um nódulo e esse nódulo ele não tem edema, ele não tem calor, ele não é quente e eu não tenho vermelhidão, provavelmente vocês têm aí na frente de vocês um ponto gatilho. E é muito fácil eliminar um ponto gatilho, tá? Então, a gente trabalha para fazer a eliminação desse ponto gatilho e aliviar essa dor do nosso paciente. Aqui são os pontos de palpação. Deixa eu só achar a setinha aqui, deixa só ela aparecer para aparecer, tá? Então, aqui são os pontos de palpação. Então, eu preciso palpar
a espinha ilíaca antero-superior, tá? Importante que meu paciente ele esteja despido adequadamente, tá bom? Porque senão talvez não seja tão eficaz a minha palpação, tá? Então eu preciso que meu paciente ele esteja despido adequadamente, tá? E aqui eu vou palpar. Por que eu palpo a espinha ilíaca antero-superior? Porque de lá que eu tenho origem do músculo sartório e tensor da face lata. Então, de repente, eu tenho uma tendinite nesses músculos. Certo? Vamos lá. E aí eu tenho a espinha ilíaca antero-inferior, tá? No triângulo femoral lateral, não apareceu aqui na figurinha, vamos voltar lá na primeira. E eu tenho como origem o tendão do reto femoral, tá? Então aqui, mais ou menos uns 2 dedinhos abaixo. Só um instantinho que essa minha cestinha só quer, tá? Ok? 2 dedinhos abaixo e eu vou palpar o tendão do reto femoral, tá? Então aí, novamente, a gente está em busca de pontos dolorosos, tá? Provavelmente uma tendinite, ok? A região do tubérculo púbico, tá? Que é a região da prega da virilha, que a gente chama popularmente, tá bom? Uma região que a gente também palpa quando a gente fala de quadril, tá? Na palpação da região lateral, quem a gente vai precisar palpar? Crista ilíaca, trocânter maior, a gente fala muito no trocânter maior, já falei para vocês que ele serve de referência, é um ponto muito palpável, tá? Serve de referência para nossa goniometria, tá bom? Então a gente palpa bastante o trocânter maior. Trocânter menor e a inserção do músculo piriforme. Deixa só aparecer minha setinha aqui para me mostrar para vocês, tá? Apareceu, ok? Então cabeça do fêmur, tá? Por dentro, eu vou mostrar para vocês, quando a gente retornar, a gente vai fazer mais a questão das práticas, tá, gente? Então, vou realmente mostrar para vocês essa questão das palpações, tá? Eu sei que por aqui é realmente complicado de mostrar, tá bom? Mas quando a gente retornar às nossas aulas, eu vou mostrar para vocês, a gente vai voltar tudinho nessa parte prática, tá? Ok? Vamos lá. Ó, vai mostrar aqui, tá? Na figurinha. Então, aqui a gente tem o túber isquiático, a região do túber isquiático, tá? Ó, o piriforme aqui, gente, tá? Ele é bem interno, então, para me palpar, para que eu possa palpá-lo, eu preciso fazer flexão do meu quadril, tá? Flexão de joelho e eu vou na região por debaixo do piriforme, ó, a mão do terapeuta, tá? E vou fazer uma compressão. Nessa região, eu vou estar palpando o nervo esquiático ou o nervo ciático. Então, meu paciente, quando ele tem lombociatalgia, ele vai me referir muita dor nesta região, tá? Então, é um paciente que realmente vai me referir dor. E essa dor desse paciente, quando eu tenho um paciente que tem uma lombociatalgia, geralmente é uma dor localizada, mas que tem radiação para membro inferior. Tá? Então, sempre quando a gente pensa no paciente de lombociatalgia, é um paciente que tem irradiação para membro inferior, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa goniometria, tá? Opa! Nossa goniometria. Então, os movimentos, os graus de amplitude de movimento do meu quadril. Quanto que eu tenho de amplitude de movimento de quadril? O que é padrão? O que é normal? O que é esperado? Tá? Então, é esperado que eu tenha uma flexão de 0 a 125 graus. Esse é o esperado. Pode ser que eu tenha um paciente que tenha de 0 a 110. Professor, eu preciso realmente ganhar esses 15 graus. Esse meu paciente está grave. Ele falta 15 graus de amplitude de movimento para ele. E aí, é grave ou não é? Não, gente. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma tolerância. A gente tem, inclusive, uma discordância na literatura. Lembrando que eu estou mostrando para vocês o do Manual de Goniometria da Marques, tá? Eu enviei um PDF com o livro completo para vocês. Está lá na plataforma. Acessem lá. Acabei de enviar o livro para vocês. Tá bom? Então, vejam. A gente usa aqui o da Marques, mas se vocês forem pegar outra literatura, pode ser que o valor ele seja 110,
115, 130. Então, a gente permite no nosso paciente, no momento da avaliação, essa diferença. O ideal é que a gente avalie um lado e o outro. Então, a gente faça a comparação, tá? Ok? Então, a gente avalia o paciente do lado que ele sente dor ou do lado que está alterado e a gente avalia do lado que está preservado. E a gente faz essa comparação, tá bom? Isso vale para tudo, para todos os outros movimentos, tá? E aí a gente tem flexão, 120, 0 a 125. A gente tem uma hiperextensão de 0 a 10. Lembrando que a extensão é a volta da flexão, tá? Então seria de 125 a 0. A adução é de 0 a 15. A abdução é de 0 a 45. A rotação interna é de 0 a 45 e a externa também, tá? Vamos lá ver um por um. Quando a gente fala de flexão, a gente tem como eixo, tá? O trocânter maior, lembra que eu sempre falo para vocês, é uma superfície óssea proeminente. Então, quando a gente fala de quadril, ela vai ser o nosso eixo. Quando a gente falou de outras articulações, ela fazia parte dos nossos braços, seja fixo, seja móvel, ok? Então, a gente tem o eixo trocânter maior. O braço fixo, a gente tem a linha média axilar, tá? Então, eu preciso estar com o meu goniômetro alinhado. E o braço móvel fica paralelo à superfície lateral da coxa, tá? E eu vou lá e anoto 0 a quanto? 0 a 125 graus, tá? E aí a gente tem uma extensão, hiperextensão no caso, tá? Então, o eixo, o braço fixo e o braço móvel permanecem o mesmo da flexão, tá? Então, a gente tem aqui eixo trocânter maior, braço fixo, linha axilar, braço móvel, superfície lateral da coxa, tá? Ok? E aí a gente tem de 0 a 10 graus. Abdução. Quando a gente fala de abdução, a gente tem como eixo a superfície. Opa, volta lá a nossa setinha, tá? Tá. Espinha ilíaca antero-superior da articulação do quadril, tá? Então, eu escolho aqui um lado. Se eu estiver fazendo esse lado, ela vira para esse lado, tá? Como eu estou fazendo aqui no meu paciente. O direito, ela vem para o lado direito. O braço fixo, eu vou pegar as espinhas ilíacas e vou traçar uma linha. E aí eu vou posicionar o braço fixo do meu goniômetro. E o braço móvel vai ser a diáfise do fêmur. E aí eu vou acompanhar o movimento, tá? Abdução. E aí eu tenho a adução, a mesma coisa, tá? Então, a abdução e a adução segue o mesmo padrão, tá? O mesmo eixo, o mesmo braço fixo e o mesmo braço móvel. Aqui é o mais complicado, tá? Não é que seja difícil, é o mais complicado. Pode confundir um pouquinho, tá? Mas vamos lá com calma. Então, aqui a gente tem rotação interna e rotação externa, tá? Lembrem que isso daí a gente vai ver na nossa prática quando a gente retornar, tá bom? Então, quando a gente vai avaliar a rotação interna e externa de quadril, a gente vai posicionar no joelho. Não tem como a gente fazer essa avaliação de goniometria posicionando o goniômetro no quadril. Não tem como, tá? Então, a gente usa o joelho para avaliar, ok? Então, aqui eu vou ter como eixo a face anterior da patela, a patela, tá, gente? Eu vou ter o braço fixo paralelo à linha média. Vou voltar a minha setinha. Paralelo à linha média da tíbia, tá? E eu vou ter o braço móvel ao longo da tuberosidade da tíbia também, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Eu vou pedir para o meu paciente fazer... Olha aqui a setinha, tá? A setinha vai acompanhando, ó. Vou pedir para o meu paciente fazer este movimento com a perna, tá? Então, ó, aqui a setinha, ele vai fazer este movimento com a perna, tá? Como se fosse abrir a perna. Ele vai afastar esta perna desta perna, tá? Esse vai ser o meu movimento de rotação interna. E aí eu vou
quantificar na goniometria. O normal é de 0 a 45 graus, tá bom? Rotação externa. O posicionamento do meu goniômetro é o mesmo. O que vai mudar é o movimento. Ao invés da minha perninha se distanciar desta, ela vai aproximar, tá? Então, ela vai para este lado, ok? E isso daí vai me indicar o movimento de rotação externa, tá? Perfeito, ok? Perninha para dentro, rotação externa. Perninha para fora, rotação interna, tá? Então, é o contrário, certo? Vamos lá dar continuidade. Então, a gente tem os testes ativos, passivos e resistidos. Geralmente, a gente vai em procura de dor, amplitude de movimento global, sinal de fraqueza muscular, sensação final de movimento articular. Quando a gente fala de sensação final de movimento articular, a gente só pode testar a sensação final de movimento articular quando a gente realiza passivamente. Ativamente e resistida dá? Não, não dá. Por quê? Porque eu preciso sentir essa sensação final de movimento. Como eu vou sentir essa sensação de final de movimento se o meu paciente está fazendo ativamente ou ele está fazendo de forma resistida? Eu não tenho como sentir, tá? Então, eu preciso realizar passivamente, tá? Palpação da articulação em movimento. Então, na palpação, geralmente, eu faço o movimento e palpo ao mesmo tempo em busca de crepitações, movimentos anormais da articulação. Ou até mesmo o sinal de rigidez muscular é das características que eu vou procurar no meu paciente, tá? Músculos que realizam a flexão. Então, aí a gente tem vários, né? Tá? O ilíaco, tá? Direito e esquerdo, os ilíacos, psoas maior, pectíneo, reto femoral, sartório, tensor da face lata, tá? Então, todos esses são músculos, sejam eles principais ou sejam eles auxiliares do movimento de flexão do quadril. Aqui são alguns testes de força, tá? Vocês vão ver depois, ok? Isso daqui a gente vai fazer mais quando a gente retornar para as nossas práticas, tá bom? Eu vou mandar um videozinho para vocês, tá? Como é que a gente pode estar realizando alguns testes de forças da musculatura de quadril, tá bom? Mas a gente vai ficar mesmo de fazer esses testes de força muscular na aula prática, tá? Então, a gente tem teste para o ilho-psoas, teste pulsatório, tá? Teste do músculo da extensão, a gente tem aí glúteo máximo, isquiotibiais, tá? Quem ajuda na extensão? Adutor magno, glúteo médio e mínimo. Aqui são a forma de se testar o glúteo máximo, tá? Peço para o paciente ficar deitado, bumbum para cima. E aí eu peço para o meu paciente erguer a coxa com o joelho flexionado e vou impor uma resistência para ele, tá? A gente vai testar isso daí. Músculos da abdução, a gente tem glúteo médio, mínimo e tensor da face lata, tá? Como é que eu posso estar testando? Paciente em supino ou decúbito lateral, peço para ele fazer o movimento de abdução e eu vou impor o movimento. Vou impor uma resistência a esse movimento, tá? Músculos da adução, adutor longo, peço meu paciente ficar em decúbito lateral, sustento a perna dele e peço para ele fechar a perna, tá? Então, aduzir a perna, tá? Então, ele está de lado, seguro a perna dele, peço para ele baixar a perna, tá? Então, eu vou estar testando adutores. Rotação externa, a gente tem aí uma porrada, eles são pequenininhos, mas são poderosos, tá? Então, a gente tem piriformio, gêmeo superior, obturador interno e externo e quadrado femoral, tá? Paciente posição sentada, realiza a rotação interna de quadril, terapeuta impõe resistência. Geralmente, o teste de força muscular, ele é o quê? Ele é o movimento que o músculo faz e eu vou pôr uma resistência a ele. É isso, é básico, tá, gente? Não tem mistério. Lembrando que a gente gradua a força muscular. De que forma? Hein? Graduação de Oxford, tá? A gente vai até 5,
tá? Músculos da rotação interna, glúteo mínimo. Quem ajuda? O médio, tensor da face lata, semitendíneo e semimembranáceo, mas o principal é o glúteo mínimo, tá? Paciente sentado, realizar a rotação externa, o terapeuta impõe resistência, ok? Sempre vai ser uma resistência, tá? Então, realizo a rotação externa e peço para ele puxar a perna para dentro. Avaliação funcional, já falei para vocês de função, né? Então, função é o quê? AVDs, tá? É tudo que funcionalmente o meu paciente consegue realizar. Ele consegue andar, ele consegue subir escada, sentar, levantar, tudo. Função, tá? AVDs. Então, eu devo observar durante as atividades funcionais. Sentar, levantar. O autorrelato, o que é esse autorrelato? É o que ele me traz de casa. O que ele me traz? O que ele me consegue fazer em casa, tá? Então, ele vai trazer as histórias dele, eu vou escutar o autorrelato dele, tá? Avaliação funcional para o quadril. Esse daqui é um teste de avaliação funcional, não dá para ver legal aqui, tá? Mas vocês têm lá em PDF na minha aula, que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma, vocês podem estar baixando, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns testes especiais, mas que vocês vão ver lá no 5º período, tá? Então não se desesperem. Ah, professora, é muita coisa. Eu não estou conseguindo assimilar tudo. Não se desesperem, tá? Vocês vão ver esses testes aqui, vocês vão ver lá no 5º período, tá? É só para vocês irem se familiarizando. Então, a gente tem o teste de Faber, tá? O que ele vai me diagnosticar? Se meu paciente tem uma disfunção da articulação sacroiliaca, o terapeuta ele vai colocar o paciente nessa posição, tá? Então, meu paciente ele vai fazer flexão de quadril, abdução de quadril e rotação externa. Por isso que o nome é Faber, tá? E aí o terapeuta vai baixar lentamente a perna testada. Positivo, dor ou perda de movimento. O meu paciente, eu não consigo realizar esse movimento para baixo, ou o meu paciente vai me relatar dor. Sinal de Trendelenburg, tá? É muito comum dar positivo. Muitos pacientes têm fraqueza do glúteo médio, tá? Então, o terapeuta vai observar por 30 segundos se a pelve do paciente permanece nivelada. Vamos lá na figurinha, tá? Deixa eu só achar a minha setinha aqui, tá? Ih, a minha setinha não quer vir. Não quer vir, não quer vir. Tá. Nada, voltou. Ó, vocês estão vendo aqui, tá? Eu peço para o meu paciente ficar nessa posição unipodal, em uma única perna, tá? Vai fazer flexão de joelho, flexão de quadril, tá? E aí eu preciso que a minha pelve, ela fique alinhada desta forma aqui, tá? Quando ele é positivo, quando a pelve, ela pende em direção ao membro não sustentado. Só uma coisinha aqui. Vocês estão vendo aqui nesse paciente? Vamos pensar, esse daqui é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Esse é meu paciente A e esse é meu paciente B. O paciente A, ele deu negativo para o sinal de Trendelenburg, tá? E o meu paciente B deu positivo para o sinal de Trendelenburg, ok? Mas qual é o lado que está fraco? Qual é o glúteo médio que está fraco? É o direito ou é o esquerdo? Ele caiu para o lado direito. Então, é o direito? Não. É o esquerdo. Porque o esquerdo deveria ter sustentado. Aqui é uma brincadeira de sustento. Esse lado sustenta enquanto esse está elevado. Tá? Então, ele não sustentou. Ele está fraco, ele deixou o outro lado cair, tá? Então, na verdade, o glúteo médio que está fraco aqui é o esquerdo. Quando eu for realizar a fisioterapia no meu paciente, eu preciso focar nesse glúteo médio do lado esquerdo, tá? Ele precisa ser o meu ponto de atenção máximo, tá bom? Teste de Elie. Eu vou testar a flexibilidade do reto femoral, tá? Então, o terapeuta vai realizar a flexão de joelho. Se o reto estiver tenso, a pelve vai rodar anteriormente e o quadril flexiona. Olha, ele vai fazer isso. Essa pelve estava encostada na maca. Quando eu dobrei o joelho, ela desencostou, tá? Então, a minha pelve rodou e o meu quadril flexionou. Esse teste ele é positivo para reto femoral, tá?
Opa, acabamos, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Deixa eu voltar lá pro meu começo. Pronto. A gente encerra por aqui a nossa aula, nossa videoaula de avaliação fisioterapêutica de quadril. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dúvidas, eu estou no WhatsApp, eu estou no chat da plataforma. Sugestões também, eu estou no WhatsApp, tá? Alguns podem não conseguir escutar, então usem o fone de ouvido para melhorar, tá bom? E essa aula vai estar disponível para vocês, tá bom? No dia da nossa aula de avaliação fisioterapêutica, tá? Todas as terças, acessem a plataforma no nosso horário de aula que a gente vai ter aulinha nova. E durante a semana eu fico mandando material de apoio para vocês, tá? Já tem artigo, eu enviei artigo, tem o exercício de revisão. Eu espero que vocês tenham feito o exercício de revisão, tá bom? Amanhã eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Beijão, fiquem com Deus e vamos lá, juntos e fortes nessa nossa quarentena, tá bom? Beijos!